infelizmente, tem muitos empresários ainda que não estão dando a devida atenção em 2026, né, para a reforma tributária. Esses empresários que não se prepararem minimamente em 2026, eles vão evaporar em 2027. Então, 2027, infelizmente, a gente vai ver muitas empresas sumirem no mercado por conta que não fizeram um bom trabalho em 2026. Olá! Seja bem-vindo a mais um episódio do nosso podcast Tributalks. Aproveitando já, agradecendo o nosso amigo Leandro, dono da Varus, que é um dos patrocinadores, e amanhã estaremos no evento dele, é isso? Lá no prédio da XP. Vai ser um puta prédio da evento. XP. Vai ser um evento maravilhoso, tenho certeza. Aproveitando também, agradecendo a Rebeca Silva Advogados Associados, que é o nosso escritório que nos patrocina, e a Rebeca Silva Contabilidade. Não, o Vagnão tava É dando que você apontou assim, eu falei, deve ter mais um patrocinador. Não, mas não, é são isso aí. só esses mesmo. Bom, pessoal, como toda semana, né, hoje temos mais um assunto tributário que te interessa, né? Você empresário, tenho certeza que esse assunto te interessa. É um assunto assim, toda semana, não sei se felizmente ou infelizmente, mas toda semana a gente tem um assunto, né, que é polêmico sobre reforma tributária, sobre novos impostos. E essa semana Não tá sendo diferente. Não vai ser diferente, né? Tô aqui com o meu amigo, com o... Eu ia falar Host, né? host, É, né? co-host. Rafael Rebeck, Fala, pessoal, advogado tributarista, CEO da Rebeck Silva Advogados Associados, né? Ou seja, estou muito bem acompanhado aqui. Não, cada vez mais a gente tem mais títulos, né? A gente vai apresentar um ao outro, a gente fica uns 5 minutos 5 ali minutos, falando. é currículo. São muitos, né? Se a gente fosse colocar na parede aqui, Meu que Deus. não dá pra grudar aqui na parede, mas senão ia ficar forrado, assim, ia soar meio mal. Eu adoro o assim. LinkedIn, sabe por quê? Ah, Porque como a empresa é nossa, eu vou lá e encho de de cargo. C-levels. Entendi. Né? Então é CEO, CFO, CRO, CMO e tudo. Tem uns que a gente descobre ali na hora, né? Exato, é isso aí. Boa. Mas vamos lá, vamos falar de coisa séria aqui. Aham. Falando um pouco das atualizações tributárias que geralmente a gente traz na semana, né, mais uma vez, dessa semana não é diferente. E não é tão interessante do ponto de vista de previsibilidade. Né? Quando a gente tem uma empresa, principalmente pensando em Brasil, a gente tem muito do problema de previsibilidade ou da falta de previsibilidade, na verdade. Né? E isso está acontecendo bastante com as empresas quando a gente fala de reforma tributária. Basicamente, o pessoal falou assim, ó, vai ter reforma tributária, a gente aprovou, tal, mas depois a gente vê. E o depois a gente vê tá chegando. É basicamente isso que tá acontecendo. Exatamente isso. Ainda ontem estava assistindo um vídeo e uma pessoa falou exatamente o que a gente, traduzindo para o que a gente vai falar hoje. Insegurança jurídica. O brasileiro, o empresário brasileiro, né, assim como nós somos empresários, Sim. o Vagnão é empresário, enfim... Fica muito difícil você fazer um planejamento da sua empresa para os próximos anos, quando nem o governo sabe, por exemplo, qual que vai ser a alíquota do CBS. Sem saber as regras do jogo, né? Não tem. Inclusive teve gente que falou, acho que não é interessante a gente divulgar antes, né? Eu lembro disso. Absurdo isso. Por quê? Absurdo. Por que será? Será que é eleição? Não pode ser, né? Inclusive, a gente vai falar bastante sobre o imposto seletivo, que basicamente ele vem para substituir o IPI, né? E isso tem muita relação, inclusive, com a eleição. A gente vai falar porque o procedimento que deveria ser adotado, ou seja, o processo para que a gente tivesse, de fato, as alíquotas, que a gente tivesse um processo todo bonitinho, todo detalhado, basicamente não vai dar tempo por conta de eleições. Ou, assim, não vai dar tempo, ou talvez o pessoal não quis fazer antes também. Pode ser, né? Então, se você me permite, só vou dar uma breve explicação para quem está nos ouvindo, nos assistindo, enfim. Imposto seletivo, né? O que é o imposto seletivo?
É um imposto que vai ser colocado em prática a partir de 2027. O governo ele enxerga da seguinte maneira: tudo aquilo que causa, como que eu poderia dizer, que que prejudica a saúde ou o meio ambiente, ele vai taxar com uma alíquota maior. Esse é o ponto. Ou seja, ele está querendo diminuir, né, o acesso a determinados produtos. A verdade é essa. Isso, de certa forma, já acontece hoje. Por exemplo, se você for ver os impostos sobre cigarro, sobre bebidas alcoólicas, enfim, isso já acontece um pouco com o próprio IPI, né? O imposto sobre produtos industrializados, geralmente produtos em que o governo quer desestimular o consumo ou desestimular a circulação dessas mercadorias no mercado consumidor, ele coloca um imposto maior porque, obviamente, ele fica menos acessível para a população. Exato. Então, isso, de certa forma, ele já acontece com o IPI, mas com o imposto seletivo, que é chamado também de imposto do pecado, isso é acentuado. E outra coisa que acontece também é que as regras que valiam, quer dizer, não digo regras, mas as alíquotas que valiam para o IPI não necessariamente vão valer para o imposto seletivo. Talvez uma linha de raciocínio, uma linha... Uma base ali, exato, né? Exato. Mas estão entrando outros produtos também que antes não existiam. Sim. Né? Então, ou seja, o governo está aproveitando esse momento para elastecer aí, né, o número de itens que vai entrar nessa lista aí do imposto do pecado. O lado nerd do tributário fala que é a extrafiscalidade, a natureza extrafiscal do tributo. Ou seja, para você, de fato, fazer com que as pessoas consumam menos. Então, é um método do Estado para mexer, de certa forma, no consumo. Só para vocês terem uma ideia, eu acho que até é bacana isso daí, sei lá, pelo menos eu aprovo, são as bets. Né? As bets tá entre esses produtos, esses serviços aí que o governo quer desestimular. Quer desestimular, né? Mas o que acontece? Na verdade, o que está acontecendo agora? Por que a gente trouxe isso hoje para conversar com vocês? Porque existe toda uma forma legal de você instituir impostos. Então, assim, por exemplo, o imposto ele é incluído através de uma lei complementar. Essa lei complementar ela tem que ser aprovada até 3 meses antes de... Pode falar. Que nesse caso é justamente a lei da reforma tributária, que foi aprovada e tudo certo. Exato. E daí o imposto seletivo ele entraria justamente na lei ordinária que descende dessa lei complementar. E daí tem todo um rito. Tem todo acho um que é rito. Provavelmente isso que você ia falar. É isso que eu ia falar. Então, assim, existe... Eu só esqueci o termo. Nonagesimal. Anterioridade nonagesimal. O que significa isso? 90 dias antes, né, o empresário, ou seja, o consumidor, ou seja, a sociedade, tem que saber, né, qual é a alíquota que está vindo aí desse novo imposto. Para quê? Para justamente se preparar para o imposto, né, acertar, imagina, o empresário, lista de preço, contratos, o RP dele, o plano de 2027, o plano de negócios, tem uma série de coisas que ele precisa receber com antecedência para que ele não leve um choque assim que isso foi implementado. Mas tem um detalhe aí. Essa votação cairia justamente no período de eleição, né? No período... ali onde dia 3 de... Você lembra? Mas, enfim, cairia... É outubro, não é? Dia 3 de outubro, um negócio assim. Acho que é em outubro. Né? E não daria para ser aprovado. Por quê? Não vai ter votação. Né? Eles acreditam que eles não vão conseguir passar... O pessoal vai estar ocupado. Vão estar ocupados, né? Eles vão estar trabalhando. Muito. Pô. Né? Tem um momento ali do ano que precisa trabalhar, né? Gente? Então, assim, brincadeiras à parte, mas assim, eles acreditam que não teria tempo hábil para isso. Então, o que eles resolveram fazer? Né? Mais uma vez, o governo
utilizando de manobras, são manobras lícitas, porém são manobras, né? Ele vai se utilizar agora de um... Artifício? De um artifício, mas De um me fugiu o nome. De um instrumento jurídico? Sim. Não sei o que você quer. Não, mas é esse. Eu só estou tentando lembrar o nome do... A medida provisória? Através de uma medida provisória. Coisa que a gente viu muito, inclusive o governo anterior, né, utilizava muito disso. Né? Porque basicamente, né, Pode falando falar. de rito e tal, para que seja aprovada a lei ordinária, você vai precisar de... esqueci também o termo. Mas vai precisar passar pelas casas, vai precisar ter votação e tudo mais, daí vai para veto, não sei o que, e volta o texto. Isso não dá tempo de entrar em vigor em 2027. Só que ao mesmo tempo o IPI já está com data de validade ali para 2027, vai cair. E para que não tenha uma perda na arrecadação, porque aquilo que não é instituído não pode ser cobrado, né? Então, para que não haja uma perda na arrecadação, a medida provisória é um método mais rápido, mais simples que você tem para instituir esses tributos. Obviamente, né, a partir disso, o presidente vai assinar. Daí existem 60 dias para ver se isso vai De ser fato, prorrogado, se vai ser prorrogado, enfim. Mas é uma forma de não perder a arrecadação. Mas olha só, um ponto importante aqui. Então, a gente tem 2 pontos aqui que acaba impactando o empresário. O primeiro ponto é que nós não sabemos ainda, primeiro, se vai ser aprovado, né? Mesmo através de medida provisória, enfim, pode cair essa medida. Ela vai valer por algum tempo. Mas ela Quanto tempo, a gente não vai saber ela também. pode cair, ela pode ser judicializada, tem uma série de coisas que pode acontecer. Sim. Ou seja, talvez ela não entre agora no início que eu digo em janeiro de 2027. Tá bom, então isso poderia ser até um ponto a favor, né? Puta, não vai entrar, não deu tempo, que maravilha. Tá bom. Só que, para o governo, se não entrar o imposto seletivo, ele tem que ganhar onde? Para fechar a conta. Ele deveria subir a alíquota do CBS. Mas ele não é louco de fazer isso. Então, mas ele deveria subir. Então, se entrar o imposto seletivo, mantém, né, que a gente não sabe ainda qual é a alíquota, não saiu nada oficial, só veio um insight do que pode ser, né, mas ele manteria o CBS. Se não entrar, ele tem que aumentar. Por um outro lado, só para finalizar, por um outro lado, assim, olha o empresário. O empresário não sabe, aquele que está totalmente envolvido com itens do imposto seletivo, ele não sabe como precificar esses produtos. Ele não sabe se isso de fato vai entrar ou não vai entrar. Então, o que ele faz? Ele aumenta o produto pensando que vai entrar, ele mantém do jeito que está, né? E outra, para todos os demais empresários, mesmo que não estejam envolvidos com o imposto seletivo, tem esse impacto no CBS. Então, ou seja, se eu pudesse dar um título, eu daria o seguinte nome para esse episódio aqui. O Brasil está perdido. Ninguém sabe para onde vai, cara. Quando, por exemplo, você falou, vai ter que aumentar o CBS, eu falei, ele não é louco de fazer isso. Até explico. É muito mais fácil você pegar e se indispor, entre aspas, com um determinado grupo do que com toda uma nação, com 200 e poucos milhões de brasileiros. E outra coisa, o imposto, né, o imposto sobre o consumo, que é o IBS e o CBS, ele já é o maior do mundo. Então você vai aumentar ainda mais o maior imposto do mundo. Então, na minha cabeça, não faz muito sentido eles fazerem isso. Você não me pediu opinião, mas mesmo assim eu vou dar. Eu acho que vai aumentar. Não, vai aumentar, mas não por isso, por exemplo. É muito mais fácil eles fazerem uma MP e se indisporem com o mercado de bet, com o mercado de destilados, com o mercado... Agora, quem que vai se indispor, Rafa? O presidente. Qual? Se é MP, vai ser o que está em exercício. Assim, ok. Mas pode ser que no dia seguinte ele não esteja mais lá. Não, perfeito. Entendeu? E daí a MP, de qualquer forma, ela vai ser votada depois.
Vai existir uma primeira canetada do executivo, né? Depois disso, né, vai precisar ser revisto esse ponto. Então, a MP não acaba ali. E acho que um outro ponto também, que a gente acabou não falando, é que a anterioridade tem a 90º, que são os 90 dias, e também tem a anual. Então, a instituição de novos tributos, ela precisa estar linkada com esses dois pontos. Então, precisaria minimamente ser desse ano, né, para que estivesse valendo no próximo. Então, esse é o grande ponto, né, do que a gente está conversando. É basicamente a falta de previsibilidade em relação à alíquota. Então, a gente pode ter isso no dia 1º, que daí, putz, vamos imaginar que você está falando de um conflito de interesses, basicamente. Vamos imaginar que tem uma troca na cadeira do executivo. Né? Não seja mais o Lula presidente, vamos falar com... Yes! Vamos falar com todas as letras aqui. Eu não tô falando, só falei yes porque o Vagnão me falou contou uma piada aqui. Se não for mais o Lula presidente, né, a votação vai ser antes, já vai ser eleito o novo presidente, mas ele só vai começar o exercício dele no dia 1º. Pode ser que o Lula coloque uma MP para ferrar o trabalho desse cara logo no início? Pode. Pode ser que o Lula não não redija a MP para que caia no colo desse cara também? Pode. E existe o outro cenário que é o cara ele continua na cadeira. Porque assim, o que você está dizendo faz muito sentido, porque infelizmente, né, no Brasil, tudo está atrelado à política. Né? Não tem nada que é feito para o Brasil, né, principalmente impostos e tal, não tem nada que é feito de fato, na minha opinião, minha humilde opinião, para resolver alguma coisa. É feito sempre com algum tipo de interesse. Ou agradar a população naquele momento para conseguir votos. Manter o poder. Para ter poder, entendeu? Então, assim, aqui a gente já poderia entrar numa outra discussão, né, se a reforma tributária realmente vai valer a pena, não vai valer a pena, tal. Eu acho... a reforma tributária tem muitos pontos positivos, muitos, né? Mas, infelizmente, eu não acredito muito no conteúdo dela, né, em alguns pontos. Mas, enfim, isso aqui acho que a gente deixa para um outro momento para a gente discutir. Seria basicamente a gente discutir macro e micro, né? Um plano macro, então a gente observa, a gente fala, putz, acho que pode ser interessante, mas como que vai ser a operacionalização disso? Tá horrível! Né? A gente já tá vendo, nós estamos em agosto, certo? Agosto. A gente já tá começando a ver aquilo que a gente falava há 6 meses atrás. Ou seja, não tem ainda as regras do jogo ainda não estão disponíveis. E daí... E a gente está em agosto e dezembro está aí. Né? Então, assim, a gente já está começando a ver isso. E imagina quando isso for implementado de fato. Sim. Né? Vai dar muito... E eu acho que vai dar muita judicialização em várias questões. E daí até contando um pouco de antes do nosso episódio, o que a gente estava conversando, né? A gente falou, pô, e daí qual que é a palavra que a gente vai passar para o empresário e tal? Daí a gente até discutiu nesse sentido de, putz, e o que a gente passa, né, para o empresário? O que ele vai precisar fazer? E até a gente falou, pô, mas não tem muita coisa para o empresário fazer, né? Ele vai ter que aguardar, né, entender exatamente o que vai sair a partir daí. Obviamente, eu acho que não existe um cenário em que o empresário ele fala assim, putz, não temos a regra do jogo. Vou fazer nada. Não é assim, né? Pô, não dá. Não, né? Ele tem que... Acho que não é esse o ponto. Se eu tivesse no lugar do empresário, principalmente do empresário que trabalha com produtos que vão entrar nesse imposto seletivo, eu traçaria três cenários, né, no mínimo. Então, muito tranquilo, um mais perto da realidade, ou seja, perto do IPI que é pago hoje, e um outro mais agressivo, e tentaria conversar com fornecedores, clientes, enfim, e já deixar um pouco isso ajeitado
porque é o que dá para ele fazer. E além disso, eu acho que ele precisa ter alguém de confiança do lado dele, principalmente na parte fiscal e tributária. Porque não dá, né? Porque a gente está falando isso porque a gente trabalha com isso o dia inteiro. Exato. E assim, de certa forma, obviamente, a gente vai atrás de atualizações, mas existem alguns comunicados, por exemplo, que teve aquela questão do destaque do IBS, do CBS na nota fiscal. A gente que trabalha com isso, como é um direcionamento de vários lados, cara, ninguém sabe exatamente o que está acontecendo. Depois de algumas horas a gente vai entender exatamente o que está acontecendo. A gente soltou duas notícias no mesmo dia, não foi? É foda. 2 notícias no mesmo dia. Olha, como que foi? Temos... Não, ia ter aquela questão de não faturamento, né? Iam bloquear a nota fiscal. Que era a nota fiscal, se ela seria aceita ou não seria aceita. E daí... Olha, pessoal, vocês têm até dia 3 para gerar a nota fiscal com IBS e CBS. Caso contrário, a sua nota não será aceita. Olha aí, olha a preocupação que você tem que ter. Algumas horas depois, olha, a Receita Federal... Vai flexibilizar. Aí depois não soltam um comunicado de como que vai flexibilizar. Aí depois soltam. Aí depois... E eu comecei a ver isso, eu falei assim, porra, mas será que a gente tá confundindo mais o pessoal? Não é a gente que tá confundindo. Exato. Eu falei, porra, não é a gente. Os caras que estão mudando isso a todo momento, a gente também não tem culpa em relação a isso. A gente está passando justamente um comunicado para os nossos clientes, para os nossos seguidores, enfim, o mais rápido possível. E a gente fica confuso em relação a isso. Pô, se ele perde um vídeo seu, se ele perde um conteúdo seu, ele fala, pô, mas peraí, ele falou uma coisa e aconteceu outra. E no fim das contas não é a gente. Exato. Esse é o ponto. Eu até fiz uma... Eu não tinha pensado nisso, mas eu fiz uma reflexão pessoal. Falei, pô, mas será que a gente tá maluco de fazer? Porra, não é a gente. É quem tá direcionando toda a reforma tributária e o nosso país. E, Rafa, isso não vem de hoje, tá? Não vem, é óbvio que agora a gente está tendo uma grande mudança, a maior mudança tributária de todos os tempos. Então, isso acredito que vai acontecer com muito mais frequência, tal. Mas eu me recordo de, não uma única vez, mas de algumas vezes a gente... soltar um conteúdo de manhã e à tarde tem que soltar outro. Porque já está desatualizado. Porque estava desatualizado. Né? Então, assim, até 2033, galera, até 2033, assim, eu espero, né, que vai ser a implementação total da reforma tributária, pode esperar que muitas coisas nesse sentido, eu acredito que vão acontecer. O ponto principal que eu teria para falar para o empresário, dito tudo isso que nós trouxemos, é de fato ter uma pessoa de confiança ao lado para que consiga contar nessas horas. Porque não tem como você olhar para a tua máquina de vendas, prospecção... Então vamos pensar na empresa como um todo. Você vai olhar para marketing, você vai olhar para o comercial, você vai olhar para o operacional, você vai olhar para pessoas. Finanças. Cara, não dá. Não dá. Se você for fazer tudo isso, pô, você tem uma presa, você não vai ter escala e tudo mais. E hoje no Brasil a gente tem um cenário econômico que se você não tem um crescimento da tua empresa, ela está muito mais fadada ao fracasso do que ao sucesso. Você precisa crescer no mínimo 20% ao ano. Então você precisa trabalhar muito bem isso. Minimamente você precisa de 20% ao ano porque o nosso cenário econômico não é interessante. Então, você precisa ter alguém do teu lado para que você consiga confiar, para que você consiga fazer essas simulações, para que você consiga ter previsibilidade mínima da tua empresa na parte fiscal. Porque vai ser um gargalo de muitas empresas, principalmente em 2027. Esse ano de 2026 é um ano teste, né? E isso já havia sido ventilado. Em 2027, essas mudanças vão ser muito fortes. Principalmente porque podem ter mudanças ali no meio do caminho, principalmente em relação a pessoas, em relação à própria legislação, porque, como a gente falou no início do episódio, tá chegando a hora do depois a gente vê, depois a gente conversa. Só que tá chegando o momento. E quem é o maior impactado sobre isso não vai ser político, não vai ser... Vai ser contribuinte. Ou seja, vai ser eu, vai ser você, vai ser aquela pessoa humilde que ganha R$2.000 por mês. Cara, vai ser isso. Isso. Então... E aproveitando a sua fala, e para finalizar também, assim, é algo que eu costumo falar, já estou falando isso há algum tempo, você até não gosta muito que eu falo isso, mas é realidade, é fato.
né, vendo o que a gente vê todos os dias, porque a gente conversa com empresários todo santo dia, final de semana, enfim, né, a gente respira essa parte tributária. E, infelizmente, tem muitos empresários ainda que não estão dando a devida atenção em 2026, né, para a reforma tributária. Esses empresários que não se prepararem minimamente em 2026, eles vão evaporar em 2027. Então, 2027, infelizmente, a gente vai ver muitas empresas sumirem do mercado por conta que não fizeram um bom trabalho em 2026. Então, se você está me escutando agora, me vendo agora, eu não estou colocando terror, não, né? Quem me conhece sabe que não, esse não é meu estilo. Mas é só dando uma notícia para você que eu acho que é importante. Faça pelo menos um planejamento mínimo em 2026. E eu até estava falando agora, faça um cenário A, um cenário B, um cenário C, e esqueci que isso é a nossa prática, né? Nós fazemos isso para vários clientes porque é o nosso trabalho. Só que o empresário, no dia a dia, né, ele não tem tempo para ficar fazendo isso o tempo todo, né? Então, ou você contrata alguém interno, deixa aí, né, durante alguns anos aí para acompanhar a reforma tributária. Se seu contador for muito bom, né, e ele conseguir dar conta disso e fazer um trabalho personalizado para você, ok. Caso contrário, contrate um advogado tributarista no mercado para fazer esse acompanhamento com você durante 2026 já até 2032, 33 aí, que você vai precisar. Papo tá dado. O papo tá dado. Acho que é isso. Acho que a gente conseguiu mostrar bastante aquilo que vai acontecer. Inclusive, pessoal, quem estiver assistindo aí e tiver dúvidas, coloca aí nos comentários em relação a esse tema, em relação a outros temas. Se eventualmente vocês queiram ver a gente falando sobre algum tema específico, coloca aqui, ajuda a gente bastante. E, obviamente, tudo o que vem com isso. Se inscreva, curta, compartilhe esse vídeo com seus amigos empresários, justamente para que eles tenham ciência daquilo que está acontecendo. Acho que nesse momento é muito mais uma questão de conhecimento do que pode acontecer, do que qualquer outra coisa. Pô, então você já faz isso? Não tem muita coisa para fazer o empresário nesse momento. Mas a gente está vivendo um momento de contribuição mesmo, né? É um ajudando o outro. Sim, com certeza. Até a gente pega o cenário econômico do Brasil. Se você abre qualquer veículo de comunicação, você vê recuperação extrajudicial, recuperação judicial de grandes empresas do varejo. Entraram mais duas grandes do varejo. Teve Marabras, teve Casas Bahia agora. Então, já existe um cenário econômico mal das pernas em relação ao Brasil. Ainda mais com as mudanças que vem com reforma tributária, que a gente já discutiu em alguns outros episódios. Como que fica a inflação em relação a isso, tal, como que fica a informalidade. É mais um ponto de atenção aí, é mais um ponto de atenção, é isso. De preocupação aí para os próximos anos. Mas vamos lá, nós somos brasileiros, afinal de contas. Então, assim, a gente já passou por, não digo um obstáculo tão grande quanto esse do ponto de vista tributário, mas passamos por outros tantos. Sim. Né? E a gente vai passar isso também. É isso aí. Se você quiser ler, né, o que nós acabamos de falar aqui, hoje de manhã eu já escrevi um artigo, está lá no LinkedIn, a gente vai deixar o link aqui embaixo, né, para você ler, de repente, com mais calma, enfim, tal, mas já está pronto lá no LinkedIn. É isso aí. Certo? Então... Já partindo para a finalização. Muito obrigado para você que nos assistiu ou nos ouviu, enfim... faço as palavras do Rafa, as minhas palavras, ou seja, compartilha, né? Principalmente isso, compartilha com seus amigos empresários, porque a gente está vivendo um momento bem delicado e você pode estar ajudando um amigo fazendo esse compartilhamento, tá certo? Curta aí, coloca as suas dúvidas, enfim, e a gente vai se falando. Até o próximo episódio. Fui! É isso, valeu!